Na última quinta-feira, nós celebramos Corpus Christi ou o corpo de Deus. Que corpo mesmo essa data recorda e celebra? Corpus Christi é feriado nacional no Brasil desde 1961. São celebradas missas festivas e as ruas são enfeitadas para a passagem da procissão que é conduzida geralmente pelo bispo. A tradição de enfeitar as ruas começou pela cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Mas qual é o sentido da procissão? Ela é uma exigência canônica? Essa procissão recorda alguma passagem bíblica? E por que celebramos a festa de Pentecostes e da Santíssima Trindade antes de Corpus Christi? Eu sou Simone Ramos e, com a participação do padre Guido Motinelli, vamos conversar sobre essas e outras questões agora no programa Eclésia. Padre Guido, bem-vindo. Obrigado. E como é belo encontrar-se mais uma vez, querendo um esclarecimento a respeito destas grandes solenidades que marcam o ciclo litúrgico na história e na cronologia do ano da Igreja. Muito bem, padre, nós poderíamos começar a nossa conversa com Corpus Christi, mas decidimos começar pela primeira grande festa que a Igreja recorda nesse período, que é Pentecostes. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: por que Pentecostes encerra o ciclo pascal? Certo. Em primeiro lugar, Simone e prezados amigos, a palavra Pentecostes é uma palavra de origem grega, que significa 50 dias depois de. Depois de quem? Para nós católicos, 50 dias depois da Páscoa, houve a grande efusão do Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos, e esta data marca o começo oficial da divulgação da Igreja. Uma palavra, porém, Pentecostes, Simone, que nós, na verdade, não usamos no nosso dicionário, porque tem uma origem bíblica. Pois é, inclusive, padre, desculpa cortar o senhor, mas realmente é a única época do ano que nós falamos dessa palavra com mais força, né? Exato. Uma atenta leitura do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, nos leva no deserto, juntamente com milhares de pessoas chefiadas por Moisés. E lá no deserto aconteceu um gesto maravilhoso que marcou a aliança de Deus com o povo. O gesto da entrega das tábuas dos mandamentos para aquele povo. E isso aconteceu exatamente 50 dias depois que o povo saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Isso ainda no Antigo Testamento. Exato, e até hoje, Simone, os hebreus celebram a Pentecostes lembrando este episódio, não a efusão do Espírito Santo, mas o episódio histórico da entrega da lei de Deus para o povo. Então seria o primeiro momento bíblico que essa palavra foi utilizada, foi criada. Perfeito. E a partir daquele dia, o povo estreitou uns laços de amizade, até com juramento de fidelidade diante de Deus. Não esqueçamos que quando tudo isso aconteceu, houve um momento até bastante delicado e triste na história sagrada. O povo, vendo que Moisés demorava a voltar, acabou juntando o ouro, formaram um bezerro de ouro e o adoraram. Quando chegou Moisés com as tábuas da lei, ficou tanto irritado que quebrou estas tábuas da lei de Deus e mandou todo mundo fazer penitência para reparar a gravíssima ofensa contra a fidelidade diante de Deus. E os 10 mandamentos que nasceram naquele momento se tornam até hoje o caminho obrigatório para mostrar a nossa fidelidade diante de Deus.
Tá certo, padre. Mas e no domingo de Pentecostes, que nós celebramos recentemente, a igreja, a liturgia, recorda dessa passagem bíblica Não. do Antigo Testamento ou recorda de outra? Bella esta sua pergunta. Nós hoje comemoramos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos que saíram daquela sala onde estavam trancados, animados pela força de Deus, inclusive com os seus 7 dons, que a gente vai explicar daqui um pouquinho, e os apóstolos começaram a falar abertamente de Deus, não tiveram mais medo de ninguém. Falaram inclusive idiomas nunca anteriormente estudados, batizaram muitas pessoas, converteram tanta gente, se formaram as primeiras comunidades cristãs. E tudo isso graças a esta efusão do Divino Espírito Santo, que aconteceu, do ponto de vista cronológico, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Não esqueçamos que Jesus acabava de voltar para o céu, mas havia falado que não deixaria órfãos os seus apóstolos, porque do alto do céu enviou o Espírito Santo. Mas eu fico imaginando a situação dos apóstolos e dos demais seguidores de Jesus Cristo com a sua morte e, em seguida, a sua ressurreição, o momento delicado que eles estavam vivendo da perda do referencial deles, daquele que era a esperança. Por isso, a minha pergunta é a seguinte, padre: a presença do Espírito Santo, a presença desse Deus, ela se fez naquele momento do Pentecostes, da descida do Espírito, ela já estava acompanhando esses apóstolos para que eles não desistissem da caminhada? Como a igreja vê isso? Digamos logo, Simone, que os apóstolos ficaram como ovelhas sem pastor quando Jesus subiu para o céu. Mas aguardavam até com uma área de grande expectativa o que aconteceria de importante, porque Jesus havia falado. Agora, a presença do Espírito fortaleceu a fraqueza dos apóstolos. Foi aí que eles deixaram de lado qualquer medo e se foram para cá e para lá, inclusive, a um certo ponto, os apóstolos enfrentaram um problema para o qual não estavam preparados. Qual? Como saber conjugar a ordem de Jesus de divulgar o Evangelho no mundo inteiro, quando, na verdade, não conseguiam sair da cidade de Jerusalém, porque a cada dia se formavam novos grupos. O livro dos Atos dos Apóstolos fala, por exemplo, que São Pedro, num dia só, batizou 3.000 pessoas, está registrado. E, então, como é que nós vamos fazer? Foi aí, como é bela a leitura do capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando eles, diante deste problema, invocaram o Espírito Santo e escolheram 7 homens para que cuidassem das primeiras comunidades cristãs, permitindo assim aos apóstolos de sair de Jerusalém, de evangelizar a região chamada Judeia, para depois subir para Samaria e, enfim, chegaram também na Galileia, e de aí começaram aquelas grandes viagens para aqueles países que eram chamados de Ásia Menor, atual Turquia, por exemplo, e tantas outras ilhas, anunciando abertamente o nome de Jesus.